Então nós vamos iniciar a nossa programação agora à noite, agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito. Boa noite, irmã Patrícia Martins, Deus abençoe você e sua família. Pedimos ao Senhor nosso Deus que Ele receba nossas orações, nossos louvores, certo? Então vamos orar. Boa noite, privilégio e alegria estarmos juntos mais uma vez para adorar a nosso Deus. Nesse momento vamos orar. Santo Deus e bondoso Pai, obrigado pela salvação, obrigado, Deus Santo, porque o Senhor nos escolheu para fazer parte, ó Deus, dos teus planos. Vem nos abençoar cada vez mais e que nós possamos estar vigiando e orando, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, eu te peço, pelo ensinamento da tua palavra, que vai ser dito daqui a algumas horas, que o Senhor possa estar nos conduzindo, nos dando entendimento através do teu Santo Espírito. Recebe toda esta adoração, queremos fazer a Ti, continua abençoando nossa família em Cristo, a família de Sobral, a família de Tapipoca e as nossas famílias que estão te cultuando neste exato momento. Ó Deus, eu te peço pelas nossas crianças, que o Senhor também esteja sustentando esta igreja do futuro. Obrigado por tudo, desde já eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos os dias nós temos motivos para agradecer a Deus. Nós temos motivos demais para tal agradecimento. Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre gratidão, a alegria grata da salvação, certo? E nós vamos cantar aquela musiquinha, Graças te dou por esse novo dia. Vamos lá? Graças te dou por este novo dia, graças te dou por tua companhia, ó Salvador, dirige os passos meus, quero viver para agradar-te, ó Deus. Graças te dou por este novo dia, graças te dou por tua companhia, ó Salvador, dirige os passos meus, quero viver para agradar-te, ó Deus. Muito bem. E agora vamos cantar o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Saber que o Senhor é Deus e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade. De geração a geração, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Saber que o Senhor é Deus e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade. De geração a geração, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Quando a luta está travada, os ventos sopram de um lado e do outro, vêm sobre nós. Então, quando a gente começa a sentir-se cansado, a nossa força chega ao fim. Então, Senhor,
é aquele que cuida de mim. Vamos lá? Não é Deus que cuida de mim não, viu? Vamos cantar asas qual águias. Cantemos. Quando eu vi. Opa, a sua altura. Não é Toda vez. Eu só tô cantando. Toda vez eu troco. Ele troca com peças do Senhor. Vamos lá. Quando a luta está travada, ventos fortes sopram em mim. Quando sinto-me cercado e a força chega ao fim. Quando a vida destrói sonhos e os males são reais, Deus me dá quando Ele clamou asas espirituais. Deus dá asas, qual águias, que renovam minhas forças para subir. Deus dá asas, qual águias, quando os passos me enganam e meus sonhos desmoronam, subem asas até os céus. Vamos, pois, correr pacientes, deixa fardos para trás, só olhar para o bom mestre, que é Jesus o guia sai. Já correu nossa carreira, a vitória já alcançou. Ele agora chama os salvos, siga-me, na glória estou. Deus dá asas, qual águias, que renova minhas forças para subir. Deus dá asas, qual águias, quando os passos me enganam e meus sonhos desmoronam, subem asas até os céus. Subem asas até os céus. Amém? Amém. Mais à frente. Não podemos cantar. Pode dizer para os irmãos número 5, tem que baixar lá. Será exaltado. A gente canta com mais forte. Ela faz como que tá tocada. Vamos lá. Vamos cantar agora Será Exaltado. Não. Vamos lá. Pode ir. A minha altura? Vamos lá. A confusão aqui é a altura da voz. E às vezes a letra eu tenho. O Rei Supremo, sua glória celestial deixou, pra no Calvário suportar tão grande dor. Foi humilhado quando nosso mal em si levou, mas um dia voltará pra ser Senhor. Será exaltado em celeste lá. Cada olho verá, vindo lhe adorar.
sentar, com exceção de Netinha. Nós iremos agora fazer uma leitura da palavra de Deus, no Salmo número 100, 107. Nós iremos ler os versículos 1 a versículo 8. Boa noite a todos. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos sem achar cidades em que habitaste. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu pelos caminhos direitos, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Amém. Amém. Rendam graças ao Senhor por todos os motivos, né? Nós devemos render graças ao Senhor. Queremos agradecer também, dar o nosso boa noite à irmã Aline, né, e a sua filha, a Damaris, que também está aqui conosco. Agradecemos a vocês. Vamos continuar cantando? Você cansou, Alex? Cansei. 401 do nosso cantor cristão. Uma sequência de 3 hinos. 401, 2 e 3. Quer dizer, 402, 403. Então vamos lá. Muito bem. Muito triste eu andava, sem gozo e sem paz, mas eu hoje tenho alegria eficaz, e constantemente bendigo a meu Deus, e é claro o motivo, pois sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Seguro vivia nas garras do mal, o mundo atirou-me no abismo fatal. Agora, qual ave voando nos céus, eu vivo contente, pois sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Ó alma turbada, por que lamentar? No Mestre tu achas tesouro sem par, enfim da alegria, poder, salvação. Ó, vem, venha Cristo, sem hesitação. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Deve ser essa a nossa meta, andar e viver com Jesus. Por quê? Porque antes nós não andávamos com Jesus. Antes nós andávamos segundo os nossos próprios desejos, segundo os nossos próprios caminhos. Até que um dia
nós fomos resgatados pelo Senhor. E esse hino fala desse resgate, que nós éramos escravos. E aqui, quando ele fala de escrava resgatada, está falando do conjunto, está falando da igreja, conjunto de salvo. Por isso, escrava resgatada. Cantemos. Isso mesmo. Eu vou começar na melodia e depois eu cantemos. Eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu, não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. De maneira tal amaste, que por mim, Senhor, morreste, pra redimir do pecado, tu sofreste em meu lugar. Pois agora que sou tua, sem jamais a te perder, quero, meu Senhor, servir-te, grata e só por te viver. De maneira tal amaste, que por mim, Senhor, morreste, pra remir-me do pecado, tu sofreste em meu lugar. Quero receber teu jugo, em teus passos caminhar. Só a ti eu me subjugo, vou contigo em paz morar. De maneira tal amaste, que por mim, Senhor, morreste, pra remir-me do pecado, tu sofreste em meu lugar. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Levarás então a escrava, que no céu vai habitar. De maneira tal amaste, que por mim, Senhor, morreste, pra remir-me do pecado, tu sofreste em meu lugar. Amém. Boa noite, irmão Carlinhos. Deus abençoe você e a sua família. Vamos ao próximo, 403. O 403, ele vai na mesma meta do outro. Ele diz como nós andávamos. Quando eu disse que nós andávamos segundo os nossos caminhos, no hino 403, ele diz que nós andávamos na escuridão. E como Jesus é a luz do mundo, ele nos chamou para si. E agora nós não andamos mais na escuridão. Então cantemos. Perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. No caso de se escurecer de nuvens todo o céu, Jesus bendito, Salvador, a luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus que não se
Senhor da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Amém? Agora vocês podem sentar, descansem e eu vou continuar em pé. Você descansa em pé. Muito bem. Minha Bíblia. Como disse, é motivo de agradecimento o fato de estarmos vivos, o fato de estarmos bem, de saúde. Pode alguém até dizer que motivo é esse de agradecimento. Porém, aqueles que foram resgatados pelo Senhor Jesus Cristo sabem o que significa a gratidão. Sabe o que significa esse agradecimento? Motivos nós temos demais. Nós temos N motivos para agradecer a Deus. E quando nós cantamos a ideia do Salmo 100, de celebrar com júbilo ao Senhor, é celebrar com toda a alegria possível. Então, o Salmo vai trazer para nós essa ideia de celebrar com gratidão aquilo que o Senhor fez por nós. Então, meus amados irmãos, a gratidão, ela é uma atitude de reconhecimento pelo que temos desfrutado na vida. E quem é que nos dá as condições para desfrutar o melhor da vida? Claro, quando nós pensarmos em desfrutar o melhor da vida, nós vamos talvez bater de frente com outras ideias. Outras pessoas talvez digam que o melhor da vida é o seu bem-estar físico e social. Porém, aquele, uma vez resgatado por Cristo, ele foi de fato liberto desse sentimento. E a gratidão que ele tem, na verdade, é uma gratidão espiritual. Uma gratidão que, apesar das dificuldades, o Senhor está no controle da nossa vida. Então, esse é o motivo de gratidão a Deus, por Ele ter o controle da nossa vida. Gratidão também meus amados irmãos, ela pode ser dirigida tanto a Deus, como também às pessoas que nos abençoam, né? De um modo geral. Eu lembro-me que, há muito tempo atrás, um irmão chegou para mim e disse: pastor, meu nome é fulano de tal, e eu queria hoje, ele via eu em cima do templo, no retelhamento, a gente estava fazendo o telhado, e ele disse: eu queria ajudar essa obra, eu queria abençoar, a ideia não era ajudar, ele disse: eu queria abençoar essa obra financeiramente. E ele não era da nossa igreja. Ele disse: meu pai foi dessa igreja há muito tempo atrás, eu era pequeno quando eu vinha com ele aqui e tal, e hoje eu quero abençoar a igreja com uma oferta. Isso é, de fato, uma bênção social, evidentemente. Então são motivos para agradecer no geral também a pessoas que nos abençoam, né? A gratidão também, meus amados, ela é uma emoção. Ela é uma emoção que envolve um sentimento de dívida, né? Envolve uma direção. Esse sentimento de dívida nos leva em direção a uma pessoa ou ao próprio Deus. Então, frequentemente, esse sentimento, ele vem acompanhado por um desejo de sempre agradecer. E aí, hoje, nós temos o que agradecer. O que? O que nós temos de agradecer? Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu agradeço a Deus pela vida dos meus filhos, eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, eu agradeço a Deus pela minha vida, eu agradeço a Deus pelos 35 anos, né,
e nós temos, não é isso? Ou estou esquecendo? Isso, 35 anos de união, né? Essa família maravilhosa que Deus me deu. Então, me deu também respeito, né? Me fez também ter o respeito das pessoas. Sei que nós fomos sendo abençoados, aliás, nós somos estamos sendo abençoados por Deus a cada dia. Então, nós não podemos, claro, estar sempre irritado com a vida. Nós precisamos estar diante de Deus agradecido por tudo que Ele faz. O Salmo diz isso: celebrai com júbilo, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir, primeiro celebrar, depois servir ao Senhor com alegria e entrar diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterno a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Dura de geração em geração. Então, o que nós precisamos agradecer a Deus? Primeiro, pela nossa vida. Nós devemos agradecer a Deus pela nossa própria vida. Nós iniciamos, a nossa vida sem um propósito espiritual. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim sendo, esse que está dentro desse grupo ainda não tem um propósito espiritual. Por quê? Porque nasce separado de Deus, no contexto de intimidade salvífica com Deus. Então, no início da nossa vida, a gente já nasce sem esse propósito espiritual. E assim todos nós nascemos. Todos nós iniciamos a nossa vida sem esse propósito espiritual. Porém, Deus, Ele nos revelou o seu propósito eterno, que é a nossa salvação, que é o nosso sacerdócio, que é o seu cuidado sobre nós. Daí em diante, nós passamos a ver a nossa vida totalmente preenchida com a graça de Deus. Nós passamos a estar diante de Deus de uma maneira agora com propósito. Então, fomos acrescidos à sua igreja. O Senhor nos salvou. E quando Ele me salvou, logo eu tenho um propósito de vida. Eu tenho um propósito de vida. E o meu propósito de vida agora é a glória de Deus. Eu devo glorificar a Deus na minha vida. Deus, Ele quer filhos gratos. E há muitos textos na Bíblia que nos ajudam a entender isso. Eu escolhi aqui alguns textos, mas eu vou ler aqui o Salmo 30, versículo 4, que diz assim. Salmo 30, versículo 4 diz assim: cantai ao Senhor, vós que sois santos, e celebrai a memória da sua santidade. Cantai ao Senhor e celebrai a memória da sua santidade. No Salmo 50, versículo 14, também, dentro desse mesmo padrão, versículo 14 diz: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Por quê? Por causa dessa gratidão. No próprio Salmo 100, que é o salmo do nosso texto, no versículo 4 diz: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Então você percebe aqui que Deus
Ele quer filhos gratos. Também pudera. Pelo que Ele fez, nos criou, nos amou antes da fundação do mundo, nos criou, nos salvou. E mesmo tendo nós nos afastado dele, Ele continuou nos amando. Então é motivo grandioso de gratidão ao nosso Deus. Então eu devo agradecer a Deus, a começar pela minha própria vida. E esse Salmo, o 100, versículo 4, né, quando ele diz, entrai pelas portas dele com gratidão, né, o Senhor aqui, na sua palavra, nós somos exortados a entrar em sua presença com ação de graças. E aqui na prática significa testemunhar o suficiente para que Deus seja glorificado em nossa vida. Lembremos que de manhã, lá em Efésios capítulo 5, versículo 1, diz para que nós venhamos ter o exemplo dele, né? Imitar a Deus, imitar no amor, imitar no servir. Então é importante isso, principalmente no amor. E aí, quando eu sou grato a Deus, logo vem a minha comunicação com Ele. E a minha comunicação com Deus é nada mais, nada menos do que a minha oração. A minha oração e a minha adoração, elas preconizam a gratidão que eu tenho com Deus. Elas vão simplesmente revelar ao mundo a gratidão que eu tenho quando eu oro e quando eu adoro ao meu Deus. Eu tenho gratidão por tudo. Eu tenho gratidão por tudo mesmo em minha vida. Eu tenho gratidão. Quando nós começamos a live das crianças, um salmo ficou na minha mente, que foi 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Você ainda se lembra? Não, salmo não, texto, é o versículo, né? 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. E o 19 diz, em tudo dai graças. Nunca esqueci, né, esse versículo, apenas troquei agora a palavra aqui. Né? Eu acho que o Filipinho lá também não esqueceu. Em tudo dai graça. Então, em tudo na nossa vida, nós devemos agradecer a Deus diariamente por tudo, conforme aqui o seu ensino. Não é uma coisa que nós adquirimos uma filosofia de agradecer a Deus todos os dias. Não. Nós estamos sobre um ensinamento da palavra. Ele mesmo quer que nós agradecemos. Deus quer filhos gratos. Então, se você, depois de tudo que Deus fez na sua vida, você não entende, você não sabe, você não agradece a Deus por isso, logo tem algo errado aí com você. Então nós somos ensinados, temos que agradecer, render graças a Ele conforme o seu ensinamento, pelas coisas boas, né, que nós temos recebido, pelas provações que vêm, né, pelas lutas, pelas dificuldades também. E aí você diz, poxa, por que eu vou agradecer a Deus pelas dificuldades? Por quê? Porque são nas dificuldades, meus amados, que nós aprendemos, que nós ficamos fortes. Isso se nós aceitarmos como de fato uma provação e nós resistirmos a essa provação. E aí você diz, e se eu não resistir? Você não resiste se não quiser, porque Deus, Ele nos dá condições. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que não veio sobre vós ou sobre nós nenhuma tentação ou provação, que aqui você queira chamar, que não seja humana. Tudo que acontece a nível de tentação e de provações são humanas. E nós precisamos agradecer a Deus, né, por essas provações que vêm, porque nós vamos sair dela vitoriosos e vamos sair com certeza mais forte. Capítulo 5 de Efésios
versículo 20, ele diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui você vê uma coisa super interessante. Nós temos que dar graças a Deus por tudo, mas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por que nós temos que dar graças a Deus em nome de Jesus? Porque foi Jesus que abriu o caminho para os céus. Foi Jesus que derramou o seu sangue lá na cruz. Foi Jesus quem nos amou e em obediência vai para o sacrifício. E ali ele morre por mim e por você. Então tudo que eu quero de Deus, tudo que eu agradeço de Deus, tem que ser em nome de Jesus. É importante isso. Então quando nós entendemos que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso pastor e que Ele cuida de nós, então não há o que temer, é só agradecer. Na prática, é só partir para o abraço, porque nós sabemos que o Senhor é conosco. Então é necessário que apenas estejamos perto dEle, vivendo em obediência à sua palavra, é que nós vamos poder descansar em suas promessas. Ninguém consegue descansar nas promessas do Senhor sem que esteja andando com Ele, vivendo com Ele. Ninguém consegue fazer isso. Então, por exemplo, o escritor da carta aos Hebreus, ele nos ensina isso. Ele nos ensina a não permitir a avareza no nosso coração. Por quê? Porque a avareza é o resultado de um coração egocêntrico, um coração triste. E na vida do resgatado por Deus, não há tristeza. Não pode haver tristeza, só alegria. Hebreus 13, versículo 5, ele nos ajuda a entender isso, a valorizar, o que está em nossas mãos. Olha o que diz aqui, Hebreus capítulo 13, bem rapidinho, versículo 15, vamos ler. Hebreus 13, versículo 5. Então diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Quem é esse ele? Jesus. E a prova está em Mateus 28, o último versículo, quando ele diz: e eis que estarei contigo ou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus, ele prometeu estar conosco. Então andar com Jesus, meus amados, é a melhor coisa, porque quando nós andamos com Jesus, nós, apesar do nosso coração, apesar do nosso eu não querer perdoar, não querer amar, mas o Espírito Santo de Deus, uma vez habitado em mim, e essa habitação se dá por meio da conversão ao Senhor Jesus Cristo, então logo Ele vai moldar a minha vida. Ele vai tratar comigo de uma maneira em que eu possa perdoar com grande obrigação e gratidão a Deus o meu próprio inimigo. Pense, muitas vezes você não quer perdoar uma pessoa que fez um determinado mal a você. E a Bíblia diz que você tem que amar e tem que perdoar. Amar e perdoar andam juntos. Para amar e perdoar alguém, eu não preciso andar abraçado com ele, mas eu preciso perdoá-lo, porque a falta de perdão acarreta em mim uma tremenda tristeza, acarreta em mim uma tristeza tão forte, a ponto de eu não achar em lugar nenhum guarida para os meus pensamentos, para os meus sentimentos. E então, quando eu estou vivendo dessa maneira, até Deus para mim é ruim. Até Deus, ele é criticado, porque você não acha
Você olha ao seu lado e você não acha uma saída para o seu problema. E sabe por que você não acha saída para o seu problema? Porque você está cego. Porque você está andando na escuridão. Porque você está querendo resolver o seu problema sozinho. Homem nenhum consegue resolver seus problemas sozinho. Problemas são resolvidos por Deus. Eu lembro-me que a minha mãe sempre dizia: entrega a Deus, entrega a Deus. Não é só isso. Não é entrega a Deus os meus problemas, não. Entrego eu a minha vida a Deus. Então, quando eu entrego a minha vida a Deus, os meus problemas vão também. E aí Deus vai fazer a parte dele. Mas para eu entregar a minha vida a Deus, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Eu preciso reconhecer que eu estou afastado de Deus. Não pelo evento em si, mas por toda a minha falta de conhecimento, desde quando eu nasci. O texto de Romanos 3 e 23 diz que nós já nascemos dessa maneira. Nós já nascemos dentro de uma condenação. Condenação essa causada por Adão lá no Jardim do Éden, mas nós, como descendentes de Adão, já nascemos nessa condenação. Agora, quando eu reconheço essa minha condenação e não quero, e sei que é um meio de eu me desviar dessa condenação, então tudo vai mudar na minha vida. Qual é o meio para desviar-se dessa condenação? Jesus. É só você andar por Jesus. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus está dizendo que o único meio de entrada nos céus é por Ele. E aí eu vou dizer por quê. Em João capítulo 10, ele vai dizer que eu sou a porta. Jesus diz: eu sou a porta. Aí ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a porta. Então não tem chance para ninguém chegar no céu senão por Jesus. Não há chance alguma. Por isso, se eu conheço hoje a porta do céu, se eu tenho certeza hoje que com a minha morte física eu estarei indo para a presença de Deus, não é porque eu seja bonito, não é porque eu seja bonzinho, mas porque Deus, pela sua misericórdia, derramou sobre mim a sua graça. Precisou alguém me explicar sobre essa graça. E é coisa interessante. Então é só Deus derramar a graça sobre nós e aí nós já estamos salvos? Não, não é assim. Primeiro, a graça de Deus nos alcança. Segundo, nós temos que entender essa graça. E para entender essa graça de Deus, nós precisamos muitas vezes de alguém para nos ajudar a entender a palavra de Deus. Nós precisamos de alguém para nos ajudar, para nos ensinar sobre essa graça. Mas nós também precisamos de esforço para querer aprender sobre essa graça, entender essa graça de Deus, e nós precisamos do Espírito Santo de Deus para agir na nossa vida, no nosso coração, para que esse coração esteja compungido para não só entender, mas receber a graça de Deus. Então, para que eu seja salvo, é preciso que a graça de Deus seja derramada sobre mim, é preciso que eu entenda sobre essa graça. E para entender sobre essa graça, eu preciso de alguém para me ensinar. Eu preciso me esforçar para querer aprender. E eu preciso do Espírito Santo de Deus para trabalhar na minha vida. Só assim você vai entender a graça de Deus e ser alcançado por ela. Pense nisso, meu amado. Você que ainda não sabe o que é essa graça. Você ainda que não entende a graça de Deus, passe a entender
Porque você pode ser um bom esposo, um bom marido, um bom filho, um bom vizinho, pode ser uma pessoa boa dentro da sociedade, mas se você não for bom aos olhos de Deus, nada disso serve. Nada disso serve. Não tem condições alguma. Ninguém chega aos céus com o voto da sociedade. Não. Só chegamos ao céu pela misericórdia graciosa de Deus. Por isso eu agradeço a Deus por ter enviado Jesus para a cruz, para derramar o sangue dele lá na cruz e me salvar. Eu agradeço a Deus todos os dias por isso. Porque sem eu ser alcançado por essa graça, sem eu ser lavado por esse sangue, eu estaria hoje apenas fazendo conceitos de minha vida. O conceito da minha vida: eu sou um rapaz bom, eu sou um menino bom, eu creio em Deus, eu falo com Deus. Qual é a intimidade que você tem com Deus, se não através de Jesus Cristo? Meu amado, ninguém tem intimidade com Deus sem que antes tenha sido lavado pelo sangue do Cordeiro. Você pode dizer que conversa com Deus, você pode dizer que tem Deus no coração, mas se não entregou sua vida a Cristo, biblicamente, se você não sentiu sua vida mudar por amor ao Evangelho, você pode ser um bom homem para mim. Você pode ser uma boa pessoa. Você pode ser um bom vizinho. Cara legal. Mas para Deus, você ainda não atingiu o alvo. Porque você não se deixou ser banhado pela graça de Deus ainda. Você tem rejeitado a graça de Deus. Você acha que a sua vida está boa do jeito que está. E não está. A vida nossa só está boa, só está excelente quando Cristo é o nosso Senhor. Por isso, somos gratos a Deus. Somos gratos por Ele ser o nosso Senhor. Quando eu entrego minha vida a Cristo, eu entendo agora de onde vem a minha alegria. Eu entendo de onde vem a minha alegria. As minhas reclamações, as minhas queixas, as minhas murmurações não tinham sentido. Hoje eu tenho Cristo. O hino diz: eu sou de Jesus. Aleluia. Alegria por isso. Eu fiz um concurso, passei no concurso e hoje eu sou de Jesus. Foi assim? Não. Eu vivi toda a minha vida como uma boa pessoa e Deus viu as minhas boas obras e hoje eu sou de Jesus. Está certo? Não, está errado. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9 diz duas coisas interessantes. Aliás, diz muito. Mas diz: pela graça sois salvos. No 9 diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Você pode ser gente boa, você pode ter uma carreta de obras, mas sem Jesus, sem a graça de Deus, quando você morrer, você não vai ter o céu por garantia. E eu não posso nem pedir perdão por isso, porque essa é a verdade. Essa é a verdade. Ou você se debruça diante dessa graça de Deus, ou você se humilha diante de Deus e sai dessa condição social de dizer que eu sou uma boa pessoa, ou você vai ser uma boa pessoa distante de Deus. Distante de Deus. A Bíblia fala de dois tipos de morte, aliás, três. A morte física. Vamos começar com a morte espiritual. A morte espiritual. Meus amados, a morte espiritual é aquela morte que o homem entra nela quando nasce. Vale, como é que pode? Alguém está vivo e está morto. É assim. E o que é a morte? A morte é a separação. Então, se eu, segundo Romanos 3,23, eu já nasci separado de Deus, então eu já nasci morto espiritualmente. Eu posso ser um meninozinho bonitinho quando eu nasci, que eu duvido, né? Mas, que bebezinho bonitinho, aquela coisa toda. Mas já nasce pecadorzinho. E já nasce separado de Deus. É claro
Se uma criança morre, e aqui entra uma doutrina, que nem todos concordam, mas eu sou adepto dessa doutrina, que se uma criança morre ainda bebê, Deus tem um plano misterioso para a vida dele, salvação. Mas eu nasci separado de Deus. Eu nasci separado de Deus. E se eu nasci separado de Deus, eu estou morto espiritualmente. Durante a minha vida como pessoa, eis que eu vou passando na rua e o carro bateu, eu fui para o hospital, não resisti à batida e morri. E aí você sabe que morte é essa? Física. Morri fisicamente. Mas quando eu morri fisicamente, eu já estava morto espiritualmente, distante de Deus, vivendo segundo os meus propósitos. E aí eu morro fisicamente. E sabe o que acontece, meus amados? Acontece que o homem morre agora eternamente. Por quê? Porque você não teve tempo, possivelmente nesse período aí, você não teve tempo para se arrepender dos seus pecados, para convidar Jesus Cristo para morar no seu coração. Durante toda a sua vida você imaginou que não há vida após a morte, morreu, acabou. Talvez você tenha pensado nisso, morreu, acabou. Mas não é assim. Há sim vida após a morte. E não é alguém que tomou o coração de outro, não. Vida após a morte é, uma vez você, crente no Senhor Jesus Cristo, morre fisicamente, então você tem a vida eterna. Tem a vida eterna. E eu quero te provar isso no Evangelho de São João, que essa vida eterna você já a tem aqui. Quando você morre, você vai só desfrutar dessa vida. João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a vida eterna sendo oferecida a Deus, ou por Deus aqui, a todo aquele que crê. Você crê? Se você crê nisso, nesse projeto de Deus, ele diz: tendes a vida eterna. No versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não mandou Jesus para nos condenar, não. E sabe por que Deus não mandou Jesus para nos condenar? Porque nós estávamos condenados pelos nossos pecados. O fato de nascer separado de Deus, já estávamos condenados. Quando Cristo veio, ele veio para nos tirar, meus amados, dessa condenação. E isso é interessante. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E estar em Cristo Jesus é entregar a vida a Ele, é recebê-lo como Senhor da sua vida. Por isso, quando Jesus Cristo veio, Ele não veio para condenar, e sim para salvar. Salvar a todos? Não. Versículo 16 diz: todo aquele que nele crê. Jesus não morreu por todos. É claro que a morte de Jesus, meus amados, ela é suficiente para salvar a todos, mas só salva, segundo o fundamento da sua santa palavra, todo aquele que crê, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Esse texto está dizendo aqui o seguinte, que se você não crê nisso, você não vai ter a vida eterna ao lado de Deus. Pelo contrário, você vai ter a morte eterna. E a prova está no versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não são palavras de pastor Pedro, palavra do próprio Deus. Eu só me regozijo, eu só me alegro porque Deus me tirou dessa condenação. Tive eu algum merecimento? Claro que não.
Foi pela graça. Efésios 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. A salvação vem mediante a minha fé. E então você diz: tá, então tá aí. Você faz alguma coisa, você crê. Só que o texto diz: e isto não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé que você possivelmente vai ter em Jesus, foi Deus quem lhe deu. Portanto, na salvação não tem nada que você, que eu, possamos ter para acrescer na negociação aí da salvação. Na negociação da salvação, quem compra, quem paga o preço é Jesus. Nós apenas somos resgatados. É difícil de entender isso, meu amado? Não é. Não é difícil. Na busca, no pagamento, aqui na compra desse escravo, quem paga o preço é Jesus. E qual foi o preço dele? Preço alto. O seu sangue derramado ali na cruz. Por isso, eu sou grato a Deus por Ele ter me salvado. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele faz na minha vida. Devemos ser gratos a Deus mesmo nas adversidades. Porque uma vez que eu fui salvo por Jesus, agora as dificuldades que vierem, vai ser mais fácil de eu conseguir entender e resolvê-las, né? Salmo 107, versículo 1 diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Eu louvo ao Senhor, eu adoro ao Senhor, eu glorifico ao Senhor porque Ele é bom. Deus é tão bom, que me amou antes da fundação do mundo. Está aí? Deus pensou em mim, muito antes de eu nascer. Então, eu devo ser grato a Deus, porque Ele é bom. E principalmente porque sabemos que isto é agradável a Deus. Como eu disse, Deus quer filhos gratos. Então, meus amados, ser grato é andar por fé. É andar por fé, sabendo que Deus está no controle de tudo e que todas as coisas que nos acontecem podem ser usadas segundo a sua misericórdia para o nosso próprio bem. Há um texto na Bíblia, em Romanos capítulo 8, que diz o seguinte, Romanos capítulo 8, você pode observar aí, não sei ele decorado, mas eu quero ler aqui, para que você entenda que eu não estou trazendo nada de mim mesmo. O texto diz, versículo 28 de Romanos 8, e sabemos que todas as coisas contribuem, e outra versão diz, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu sou um desses, que fui chamado segundo o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus para mim? A salvação. Por isso eu louvo ao Senhor. O nosso louvor, ele é o resultado da nossa gratidão ao nosso Deus. Uma gratidão em tudo que nós, por tudo que nós temos, por tudo que nós somos. O que é que eu sou? Eu posso dizer a você que eu vou para o céu? Posso. Eu posso dizer a você que eu sou um salvo? Posso. Mas eu posso dizer a você que eu mereci isso? Não. Pela graça, sois salvo, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Meus amados, pense com muita profundidade sobre isso. Sua vida, todos esses anos, você tem 30, 40, 60, 50, 90 anos, pense que durante esse período, se você não pensou na sua salvação, do ponto de vista do propósito de Deus, você corre um grande risco de parar o seu coração, fechar os seus olhos,
fará todo o seu corpo e o seu espírito desembocar no lugar onde Apocalipse diz lago de fogo. Isso é triste. Isso não é motivo de agradecimento. Pelo contrário, é motivo de desespero. Desespero você morrer e quando descobrir a sua morada, ser uma morada longe de Deus. Não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer. O livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, ele traz essa informação e deixa bem claro. João, quando recebeu a revelação de Deus, ele disse assim: e vi, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11 a 15, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. E deu aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqui, meus amados, está uma informação precisa. Porém, nesse dia será final. Hoje, você ainda pode parar para pensar sobre isso. Versículo 15 diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Pode ser quem for. Você pode ser bonitinho, bonitinho. Você pode ser gordinho, gordinho, magrinho, magrinho, riquinho, riquinho, pobrinho, pobrinho. Não tem aqui exceção. Se não entregar a vida a Cristo, não vai poder ter a vida eterna e nem tampouco agradecer a Deus todos os dias pela sua vida. Meu amado, quando os discípulos chegaram a Jesus, todos eles alegres porque os demônios se dobravam a eles, Jesus Cristo disse: não se alegrem por isso. Alegrem-se porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Essa é a minha alegria, essa é a minha gratidão. Agora, antes de vir a Cristo, eu sabia que o meu nome estava no livro da vida? Não. Eu passei a ter essa informação quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Não foi nem só quando eu li a Bíblia, mas quando eu entreguei a minha vida a Cristo. Agora eu sei que o meu nome está lá. E já disse, não porque eu tenho poder ou obras para isso, mas pela graça misericordiosa de Deus. Graça essa, como eu disse, que eu precisei entender essa graça. E ninguém entende a graça de Deus sem que antes alguém ensine, o Espírito Santo atue e você se esforce para entender. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Vamos cantar. Já tem mão aí? Agora vocês cantam? Só Patrícia e eu me sento. Essa canção fala da cegueira espiritual. Nós andávamos antes de conhecer a Cristo cegos, e a graça de Cristo nos alcançou. E a canção diz assim: andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e o descanso. Eu procurei por tantos meios
justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abrir e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, sua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei nas marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti, me prostrarei e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, sua graça me alcançou. Amém. 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 Vocês percebem aí que essa música retrata essa graça soberana de Deus que nos alcançou. Pois bem, estamos chegando ao final. A gente sempre diz, quando vai terminando o culto, eu chego com essa frase, né? Estamos chegando ao final da nossa programação. Queremos agradecer a todos, né, pela sua participação. Hoje eu sou grato a Deus, porque hoje nós fizemos uma travessura hoje. Eu fiz um grupo para conhecer uma família. Vocês acreditam que o grupo ficou grande, porque a família também era grande, juntou a minha e a dessa pessoa, e ficou um grupo, né, um bom número de pessoas. Eu e 3 irmãos meus lá em São Paulo, que fazia tempo que a gente não se via. Eu fiquei também muito grato a Deus, porque eu tenho agora passe livre para conversar com eles nesse contexto e outros mais. Eu agradeço a Deus por isso. Veja só como tudo que nós adquirimos não depende de nós, depende sempre de Deus, o tempo e a forma como nós fazemos. Queremos agradecer a todos os irmãos, dizer a você que na próxima terça-feira nós estaremos com a live infantil, e às 19 horas, na quarta-feira, culto de oração. Nós estamos falando sobre missões nesses últimos dias, mas também estamos orando no período ali. No sábado temos a mocidade, com a mocidade de Sobral e Itapipoca. A mocidade não é pelo Facebook, a mocidade é pelo Google Meet. Então a gente manda o link para a pessoa e a gente conversa, a gente trabalha ali. No domingo de manhã, continua a programação Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã, e às 19 horas o culto tal qual nós estamos fazendo aqui agora. Então eu peço aos irmãos que se levantem aí para nós orar. Oremos ao Senhor. Vamos nós para ler. Vamos. Todo mundo para dar boa noite, pessoal. Muito bem.
Então vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por mais uma live, por mais uma oportunidade, ó Deus, de pregar a tua santa palavra. Agradecemos também, ó Deus, por mais uma oportunidade de cada pessoa poder ouvir, poder ouvir a tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja nos moldando a cada dia, conforme a tua santa palavra. Pedimos também, ó Deus, que as pessoas que ainda não têm essa intimidade salvífica contigo, possam, ó Deus, chegar a ter mediante a graça tua derramada sobre eles. Pedimos, Pai Santo, que o Senhor nos abençoe e cuide de nós. Nos dê uma semana de paz, de saúde e principalmente, ó Deus, de, como é que eu posso dizer, de realizações para a tua santa glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então, boa noite a Boa todos os noite a irmãos. todos. Tchau, até terça. Concluído. Tchau. Bora. Não quer sair. Agora.